Você teve um diagnóstico de câncer de mama e vai precisar retirar a mama. E agora? Vamos falar um pouquinho sobre reconstrução de mama? Olá, eu sou Alberto Benedic Eu sou Marcela Camarota, nós somos cirurgiões plásticos e esse é o nosso canal de cirurgia plástica da mama. Você acabou de ter um diagnóstico de câncer de mama e a mastologista falou que você vai precisar retirar a mama. Então agora é hora da gente saber quais são as possibilidades para fazer a reconstrução da mama. A primeira coisa que a gente vai precisar de informação é qual é o tipo de mastectomia que você vai fazer, qual o tipo de retirada da mama. Se é uma retirada total da mama toda ou se é uma retirada parcial, do que a gente chama apenas de quadrante, de uma parte da mama. Uma vez que está definida qual é o tipo de retirada da mama, a gente pode começar a pensar na sua reconstrução. Nas pessoas que vão precisar fazer a retirada completa da mama, a gente tem algumas possibilidades de reconstrução. Em outras épocas, há um tempo atrás, alguns anos atrás, né, Marcela? Era muito comum a gente fazer reconstruções de mama complexas, cirurgias longas, cirurgias de recuperação muito mais difícil. E hoje isso mudou, né, Marcela? A gente evoluiu muito nas técnicas, evoluiu muito nos materiais e agora nas pacientes que vão fazer a retirada completa da mama, a gente tem opções melhores para fazer a reconstrução. A gente vai falar hoje sobre a retirada completa da mama e as possibilidades de reconstrução. Então, de uma forma bem simples, nós temos 4 possibilidades de reconstrução da mama. 2 delas são cirurgias mais simples e as outras 2 são cirurgias mais complexas. O que vai diferenciar entre o grupo das mais simples e das mais complexas é se toda a pele da mama vai ser preservada ou se haverá necessidade de retirar pele da mama. Não importa se vai ter que tirar areola e mamilo. Areola e mamilo pode ser retirado e a gente pode fazer reconstrução mais simples também. Mas se tiver que tirar, além da areola e mamilo, mais pele, pode ser que a gente precise de uma reconstrução mais complexa. Então, o que a gente considera como reconstrução mais simples, que não são reconstruções mais fáceis, são reconstruções mais simples, mais rápidas, de recuperação mais curta, são reconstruções que a gente fala com prótese, muito parecido ou igual de uma cirurgia estética, ou reconstruções com um expansor, né? O expansor de mama é como se fosse uma prótese vazia, que a gente vai usar temporariamente nessa reconstrução. Então, se a pessoa teve um diagnóstico de câncer de mama, vai precisar fazer uma retirada de todo o tecido mamário, que é uma adenomastectomia, a gente vai precisar repor aquele volume que foi retirado. E esse volume a gente pode repor diretamente colocando uma prótese de mama, naquele lugar onde foi retirada o tecido mamário, ou em alguns casos a gente pode optar por utilizar um expansor, que é uma prótese vazia que a gente coloca lá, espera cicatrizar ali umas 2 ou 3 semanas e vai encher aquilo até ficar do tamanho que a paciente deseja que fique, que isso seja possível, né? Exatamente. Portanto, esses tipos de reconstrução a gente chama reconstrução com implantes. A gente não precisa trazer tecido de outra parte do corpo e normalmente a gente usa um músculo que existe aqui atrás da mama, que é o músculo peitoral, durante essa cirurgia para a gente cobrir a prótese ou o expansor. Algumas pacientes vão perguntar mais para frente qual a diferença entre a prótese e o expansor. E basicamente as 2 cirurgias são factíveis, podem ser feitas na maioria das pacientes. Em algumas vezes opta-se pelo expansor quando a mama é grande ou quando encontra-se alguma dificuldade de colocar o volume necessário da prótese diretamente naquela cirurgia. Então coloca-se o expansor, vai inflando ele aos pouquinhos e depois posteriormente ele é retirado e substituído pela prótese. Além dessas 2 opções que a gente considera como as nossas primeiras opções, prótese e em segundo lugar expansor, existem outras reconstruções que a gente fala que são um pouquinho mais complexas, que são reconstruções com tecido do abdômen, popularmente conhecido como TRAN, e a reconstrução com tecido das costas, que a gente chama de reconstrução com grande dorsal. Essas reconstruções, como elas mexem numa área que não é na mama, mexe no abdômen ou mexe nas costas, são reconstruções que a gente geralmente deixa como opções secundárias, nos casos de reconstrução que a gente precisa corrigir reconstruções ou pacientes que tiveram algum tipo de problema na reconstrução inicial. Ou naquelas pacientes que já fizeram a retirada da mama, mas não tiveram a reconstrução no mesmo tempo que tirou a mama, que a gente chama de reconstrução tardia, mas isso é tema para outro vídeo. Certo, então a gente pode dizer
que a nossa opção quase que principal é fazendo a mastectomia na mesma hora, no mesmo dia, na mesma cirurgia. Acabou de retirar a mama, a gente já vai fazer a reconstrução e a nossa opção principal é fazer uma reconstrução com prótese, que é uma cirurgia em que a paciente vai ter uma recuperação mais rápida, que a paciente vai fazer uma cirurgia com menor chance de complicação. É uma cirurgia que tem uma duração ali de 1 a 2 horas, é uma cirurgia que permite que a pessoa em 30 dias esteja praticamente 100% recuperada, né, Marcelo? Exatamente, essa tem sido a nossa escolha, é uma reconstrução mais simples, no sentido da recuperação mais rápida e que a maior parte das pacientes acabam optando por ela também, porque elas podem dar continuidade rapidamente ao tratamento, se forem fazer algum outro tratamento que a gente chama de complementar ou adjuvante, ou mesmo retomar o ritmo de vida normal. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre as outras reconstruções e também sobre o que é cirurgia imediata, cirurgia tardia. Mas hoje a gente vai parar por aqui no que a gente chama de reconstrução imediata. É aquela que é feita ao mesmo tempo de quando tira a mama, na mesma cirurgia. E quando a gente vai falar, as pessoas ficam muito preocupadas. Minha mama vai ficar muito estranha, minha mama vai ficar diferente, vai ficar igual ela é hoje? Na verdade, não. Não vai ficar igual e também não vai ficar estranha. A gente sempre busca, embora seja uma cirurgia reparadora, a gente vai buscar o melhor resultado estético. Então a gente busca que, tendo que fazer a retirada da mama, por esse diagnóstico de câncer, que a gente consiga fazer uma reconstrução que a mama fique bonita e o mais estética possível, né? O que eu gosto muito de falar para as pacientes é que não é uma única cirurgia, muitas vezes a gente vai precisar de 2 ou até mais cirurgias, mas que a entrega é praticamente o resultado de uma cirurgia estética. Não são cirurgias comparáveis, né? A reconstrução ela demanda mais tempo para ficar pronta. Mas sim, os resultados são muito favoráveis e algumas vezes as pacientes ficam até gostando mais da mama reconstruída do que da mama anteriormente que ela tinha. E outra pergunta muito comum, Alberto, e se eu fizer mastectomia em uma mama só? O que vai acontecer com a outra mama? Nos casos em que o diagnóstico do câncer é feito em um lado só, que é na maioria dos casos, a gente sempre faz o tratamento da mama, então faz a retirada da mama e a reconstrução, e a gente tem uma cirurgia que a gente chama de mamoplastia de simetrização da mama contralateral, mamoplastia de simetrização da outra mama. Então a gente vai fazer, para as mamas não ficarem muito diferentes, a gente vai fazer uma cirurgia na outra mama para ajustar ela para que ela fique com tamanho e com formato parecido ao que da mama que a gente reconstruiu, né? E que a pessoa consiga uma boa simetria para vestir as roupas, para fazer as atividades do dia a dia, para voltar a ter uma vida normal depois do tratamento. Vou fazer então um resumo do que a gente conversou hoje. Falamos sobre os tipos de reconstrução de mama. Nós falamos que são 4 tipos. 2 tipos são feitos com implantes, que é a colocação da prótese direto e a colocação do expansor. Mas temos também 2 outros tipos de reconstrução que nós chamamos de mais complexas, porque usam outras partes do corpo e a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas mais para frente. Falamos também que é sobre a reconstrução que pode ser feita no mesmo tempo e futuramente falaremos da reconstrução tardia, linkando aí esses 2 assuntos, que é a reconstrução tardia e reconstruções mais complexas. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui pra gente nos comentários e se inscreva no nosso canal. Se esse conteúdo é importante para você, nós temos muito mais a falar sobre ele. Continua aqui com a gente.